Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala pela sua Santa Liturgia através do Evangelista de São Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 6, e damos um salto para o versículo 16 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que estais no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Agora vamos dar o salto para o versículo 16. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto. Assim não parecerás aos homens que jejuais, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto, e teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Igreja nos fala hoje, através da sua Santa Liturgia, aonde Jesus vem dizer: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, só para serem vistos por eles. Do contrário, já receberam a recompensa. Então, o Senhor está dizendo: não façais nada para que o mundo aprove, ou que faça meramente com a intenção de que seja reconhecido pelo mundo. Primeiramente, Deus. Eis o motivo da nossa caminhada, o motivo de estarmos na igreja, o motivo de congregarmos, o motivo de evangelizarmos, de pregarmos, de fazermos tudo o que fazemos para a igreja. Cristo Jesus é o motivo maior, o único motivo maior é Ele. Então, se nós mirarmos para Ele, olharmos para Ele, nós não vamos desistir, certo? Porque muitas vezes a humanidade, ela é injusta, e principalmente com aqueles que anunciam o Evangelho. Olhemos para os primeiros que nos antecederam no anúncio dessa palavra, como eles tiveram dias, e aquele tempo para eles foram mais tortuosos e dolorosos, porque era no tempo dos mártires, no tempo que essa palavra ela era perseguida, literalmente, não se podia pregar, não se podia anunciar, não se podia falar em nome de Jesus. No início do cristianismo, o Império Romano perseguia e matava, prendia, torturava. O próprio Cristo sofreu as consequências de anunciar, de trazer a mensagem do Pai, onde ele foi perseguido, e também pelas autoridades religiosas da época que não queriam aceitar um novo ensinamento. Mas Jesus permaneceu firme. Hoje também nós estamos vendo que há se avançando também uma perseguição, embora hoje velada, mas há de chegar um tempo de ser declarada abertamente. Então, que a nossa intenção de anunciar o Evangelho seja primeiramente
uma intenção de estarmos fazendo aquilo que a missão do nosso batismo nos conferiu. Eu sou batizado, eu sou cristão, e a minha missão é falar de Jesus, anunciar Jesus para o mundo. Primeiro tê-lo, né? Só se fala daquele que tem, né? Que conhece, que vivencia, que experiencia, que tem essa convivência. Ou seja, procurarmos termos uma caminhada estreita com o Senhor, uma amizade estreita, buscarmos não só falar dele, mas falar com ele cotidianamente pela oração. Ou seja, nós devemos criar vínculos, um relacionamento íntimo com o Senhor e pedir sempre que o Espírito Santo, aquele prometido que ele mesmo nos prometeu, venha sobre nós, venha nos capacitar, venha nos ungir, venha nos revigorar. Então, que eu e você possamos clamar sempre esse Espírito Santo para podermos ter a força, a sabedoria e a graça de não desviar da missão e não ficarmos assim esperando a aprovação, o aplauso, o reconhecimento do mundo dos homens. Primeiramente, Cristo. Consequentemente, há aqueles que vão reconhecer o teu ministério, a tua missão, e irão dar glória a Deus. Isso basta. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens só para serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que estais nos céus. Então, quando nós recebemos nossa recompensa aqui dos homens, nós perdemos a recompensa diante de Deus. Então, nós não queremos recompensa humana, mas sim olharmos com um olhar fitos e fixos no Senhor, esperando dele a recompensa. De onde me virá o socorro? Virá do Senhor que fez o céu e a terra. Assim os olhos dos servos e das servas, dos escravos, das escravas, estão fitos no seu Senhor, como os olhos das escravas, das servas estão fitos na sua Senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor. Ele é o combustível, é Ele que nos faz ir, Ele é a motivação que nos faz estar aqui, Ele é a motivação que nos dá a graça de perseverar, como foi na vida dos santos. Jesus Cristo, o único motivo pelo qual eles deram a vida. Então, não queremos recompensa, é isso que Jesus está dizendo, não busque recompensa diante dos homens. Quando, pois, das esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Então Jesus está dizendo aqui, quando deres esmola, não vá buscar aí os holofortes, não saia propagando, não saia dizendo, porque a tua esmola se fará em segredo diante de Deus, e Deus que vê te dará recompensa. Ou seja, toda ação que nós fizermos de caridade para com o outro, não precisamos aí divulgar, porque primeiramente nós estamos ajudando quem precisa ser ajudado. Ele que está recebendo a ajuda, ele sabe que está sendo ajudado, e Deus está vendo que você está ajudando. Ainda mais, não é meramente uma atitude externa que vai ser computada diante de Deus, mas quando Deus sonda o nosso coração, Ele vê se realmente a nossa ajuda ela valeu diante de Deus. Pode até ter sido acolhido pelo irmão, pode até ter sido aplaudido por aqueles que viram, mas se Deus não acolheu no coração, ou seja, tudo se tornou em vão. Então, primeiramente, é preciso que nós o façamos e façamos movido pelo amor a Deus, primeiramente, e esse amor a Deus que nos conduz também a ter compaixão e um amor verdadeiro para com o nosso irmão, desprovido de qualquer outra coisa, dos aplausos, do reconhecimento do mundo, ou até mesmo daqueles que possam, de certa forma, depois nos querer retribuir. Não, é Cristo Jesus que nós devemos agradar, e fazendo o que nós estamos fazendo, seja acolher o irmão, seja dar pão a quem tem fome e água a quem tem sede, que o façamos por amor a Cristo e esperar em Cristo a nossa recompensa. Mesmo quando a ingratidão vier por parte daqueles que nós ajudemos ou fizemos alguma coisa por eles, a gente vai ficar tranquilo e em paz, porque nunca esperamos da pessoa a recompensa. E às vezes é pelo contrário, às vezes vem a ingratidão, mas é preciso mesmo com ingratidão permanecer firme. Não queremos que ninguém nos recompense, não queremos que ninguém venha, de certa forma, publicar aquilo que nós fazemos, principalmente nessa dimensão caridosa, caritativa, da ajuda mesmo material, aqueles que mais necessitam, que mais precisam, aqueles que não têm um básico necessário para a sobrevivência.
O Evangelho nos ensina a fazer isso tudo com o mais sigilo possível, porque só importa mesmo Deus saber que nós estamos, pelo amor a Ele, pela graça dEle e em nome dEle, movidos pela força de Sua palavra, tendo ação concreta de encontro àqueles que mais necessitam da nossa ajuda, do nosso socorro. Então, quando deres essa esmola, não toque as trombetas diante de ti. E ele vai dizer, como faz os hipócritas? Hipócritas é aquele que diz uma coisa, mas na realidade faz outra. Ou seja, ou está fazendo uma coisa que aparenta ser por um objetivo, mas ele tem um objetivo dele próprio ali escondido no seu coração. E às vezes usa daquela situação para que ele se promova. Faz muitas vezes das pessoas mais fragilizadas trampolins para que eles subam e sejam vistos. Esses são os hipócritas. Deixa eu ler completo aqui para entendermos melhor. Quando, pois, der esmola, não toques as trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Então, eles já receberam sua recompensa. Jesus está dizendo, se eles fizerem tudo isso para ser visto, aplaudido pelos homens, então a recompensa deles vai ficar só aí. Foram vistos, foram aplaudidos, foram paparicados, foram colocados como primeiro nesse mundo, foram bajulados e tudo mais. Então Jesus diz, já recebeu a recompensa. Você não buscava isso? Não era isso que você queria? O reconhecimento do mundo, o paparicado do mundo? Então essa é a sua recompensa. E tais pessoas acabam perdendo o principal, que é a vida eterna, acaba perdendo a recompensa eterna que Jesus promete a cada um de nós. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu pai que veio escondido irá recompensar-te. Então a nossa esmola, a nossa ajuda só vai se fazer diante de Deus quando não há essa intenção de aparecimento, de querermos, como eu disse, fazer daqueles mais fragilizados um trampolim para que a gente suba e seja visto. A esmola que dermos, ele diz que a esquerda não saiba o que faz a direita, ou seja, o quanto puderes fazer, ajudar, sem expor a pessoa, porque, gente, aqui para nós, se uma pessoa já está passando uma necessidade financeira, que não está tendo condição de colocar nenhum básico, você acha que essa pessoa, ela se sente bem de ser exposta? Você vai dar uma cesta básica e ali vai expor aquela pessoa que está dando uma cesta básica, seja de qualquer forma, que ela seja exposta, seja pelas redes, ou seja mesmo pelo o meu linguajar, o meu falar, o meu falatório aí, depois sair propaganda, ou seja, tocando as trombetas que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mesmo que seja algo comunitário. Aqui na nossa região, na nossa paróquia, há atitudes como essa, que ninguém nem sabe que existe, mas tem, porque o quanto mais se fizer no sigilo e sem expor principalmente as pessoas que já estão vulneráveis de uma forma, e a gente expor, porque está dando uma ajuda numa cesta básica, expor aquela pessoa e aquilo tudo mais, isso não é caridade, isso às vezes se torna até cruel. Então, fazer o quanto que a gente puder fazer no mais sigilo, melhor ainda. Se puder até mandar no anonimato, melhor ainda, porque a tua ajuda, a tua esmola, ela vai se fazer diante de Deus, como ele mesmo diz aqui. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, assim a tua esmola se fará em segredo, e teu pai que vê o escondido irá recompensar-te. Então, esperemos sempre a nossa recompensa de Deus, e para ter a recompensa de Deus é preciso fazer tudo com os olhos fitos nele, e para ele e para agradar a ele, e não o mundo, mas a ele. E ele continua, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas esquinas e nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Aqui ele não está proibindo que você faça um encontro numa esquina, faça uma evangelização numa rua. Veja bem o que ele está dizendo. Quando orardes, não façais como os hipócritas. Primeiro ele está dizendo, não seja hipócrita no que você está fazendo. Segundo ele diz, que gostam de orar de pé. Aqui ele não está condenando quem ora de pé.
Aí ele continua: nas sinagogas, seja nas capelas, nas igrejas, e nas esquinas das ruas, seja nas esquinas das ruas. Aí ele vai dizer: por quê? Para serem vistos pelos homens. Quando a gente vai dentro da igreja, ou até mesmo dentro do nosso quarto, até dentro do nosso quarto não corre o risco de ninguém ver. Mas quando a gente vai para a rua evangelizar e há no coração aquela pretensão de ser visto, de ser paparicado, aclamado por algo que a gente vai fazer ali em nome de Jesus, que tem um reconhecimento popular de tal forma e aquilo tudo mais, e há dentro de nós isso, esse desejo, isso aí, é isso que ele está dizendo. Mais vale você se trancar dentro do teu quarto e rezar ali escondido, que você ganha muito mais do que você ir para a rua evangelizar com essa pretensão, com esse sentimento no coração. Então Jesus está dizendo isso, ele não está condenando, ele não está dizendo que a gente não deve rezar em público. Fosse assim, ele não tinha as santas missas em público, as nossas celebrações em público, os nossos encontros em público. Ele está condenando aqui quando a gente vai com o sentimento, não o sentimento que Deus quer. Quando a gente vai com o sentimento do coração meramente, primeiro, cheio de hipocrisia e segundo, que quer ser visto. Está usando do sagrado para ganhar uma estima e ser bajulado e paparicado e até mesmo idolatrado. E ele continua no versículo 6. Quando orardes, entra em teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no lugar oculto te recompensará. Então aqui é, como eu disse, se a gente vai evangelizar e vai com a pretensão no coração de tudo isso, da hipocrisia, de querer ser visto, paparicado, então ele está dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ali, que assim tu não corre o risco de que essa pretensão, essa vaidade, esse veneno do inimigo entre no teu coração. Mas se tu, meu irmão, vais evangelizar com a única intenção que aquela graça de Deus, a obra que Deus fez na tua vida, tu também quer levar essa graça para que outros também façam experiência e a vida seja transformada, vá em paz, anuncia, seja de pé na esquina, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Anuncia Jesus Cristo. E vamos dar o salto agora para o versículo 16. Quando jejuardes, não tomeis uma triste como fazem os hipócritas, que mostra um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já recebi sua recompensa. Então aquele vem novamente hipócrita, aquele que diz uma coisa na realidade é outra. Hipócrita, aquele que está fazendo tudo para ser visto pelos homens. Ou seja, essa pessoa serve aos homens, serve ao mundo, não a Cristo. E há muitas situações semelhantes, em que as pessoas não estão nem aí para o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus está vendo, o que Deus está pensando em relação ao que nós estamos fazendo. Porque tem gente, meus irmãos, que às vezes exclui, que oprime, que maltrata, que difama, que exclui, que diminui, que rebaixa o outro. E não está nem aí. Não está preocupado se Deus está vendo, se Deus está ouvindo, não está nem aí. Então, a nossa preocupação, ele está dizendo: se preocupe com o que o meu Pai vê tudo, nada passa despercebido por ele. Então, cada atitude que nós formos ter, possamos pensar nisso. Meu Pai está vendo, porque é nosso Pai também. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, Pai nosso. Então, tudo que eu vou fazer, você for fazer, diga assim: meu Pai está vendo. Ninguém escapa do olhar de Deus. Então, meu Pai está vendo. Isso vai agradar? Isso agrada o meu Pai? Então, se não agrada, vamos parar, pensar e dizer: eu não vou fazer isso, eu não quero agir dessa forma, eu não quero ir com esse sentimento, eu não quero ir com essa pretensão. Então, nesse momento eu vou me trancar no meu quarto, eu vou entrar em oração e aí por diante. Quando mudar tudo isso em mim, então eu vou. São Francisco, ele sempre saía em evangelização e saudava o Paz e Bem, como eu inicio aqui, Paz e Bem de São Francisco. E teve um certo momento que ele não estava em paz. Ele estava com uma perturbação interior muito grande. E ele saiu para evangelizar com os frades. E aí chegou num certo local montanhoso. Ele disse: olha, vocês descem até aquele vilarejo e vai evangelizar, que eu vou ficar aqui, mas daqui a pouco eu vou. Aí um deles disse: mas Pai Francisco, e você não vai por quê? Ele disse: eu vou entrar em oração, porque eu não estou em paz interior, então eu preciso primeiro estar em paz para ir saudar a paz. E assim São Francisco ficou ali em oração e rezou, orou, e aquela paz veio ao seu coração,
Aquela graça de Deus trouxe a paz. E quando ele começou a sentir aquela paz, ele desceu para evangelizar e saudar a paz, porque ele foi dar aquilo que ele estava tendo. Então, é nós darmos o que nós temos, certo? Se Jesus está no nosso coração, se Jesus está em mim, está em ti, então é preciso que a gente leve esse Jesus ao irmão. Se você e eu fizemos uma experiência desse Deus, do amor de Deus, é preciso levar também esse amor de Deus ao coração. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste, como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Então, como disse, volto a dizer, a nossa recompensa devemos esperar em Deus. Então, não fazer nada para que recebamos aplausos do mundo, dos homens, não. Tudo para Cristo, por Ele, com Ele e para Ele. Tudo para Ele. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, como se reza na Santa Missa. Então, porque dele, para ele, são todas as coisas. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, assim não parecerá aos homens que jejuam. Então a gente vê aqui que Deus nos manda fazer tudo com simplicidade, né? O mais discreto possível, sem levantar aí as trombetas, né? Sem fazer muito alarde. Quando jejuar, ele manda a gente até disfarçar. Olha, quando tu estiver jejuando, vai lá, lava o teu rosto, né? Perfuma a tua cabeça, um semblante alegre ali. Aí ninguém vai perceber que você está abatido, está jejuando. Porque as pessoas às vezes percebem, né? Principalmente quando é na sexta-feira da paixão, nesse tempo de quaresma, acaba chega uma cara meio triste, meio pálida. Eita, rapaz, está jejuando hoje, né? Então ele está dizendo aqui, até para nós disfarçar, para que ninguém perceba, ele está dizendo, vai lá, lava a tua cabeça, lava o teu rosto, coloca um perfume, né, um semblante alegre, para que ninguém saiba. Para que ninguém saiba que você jejuma, porque você jejuma para o meu Pai. E importa somente Ele saber, porque é Ele que vai te dar a recompensa. É a mesma coisa da gente, eu sempre digo o seguinte, as pessoas dizem assim, que gostam de conversar, de se aconselhar, de falar segredos. A Bíblia diz que em 1000 se escolhe um para a gente, às vezes, partilhar algum segredo, né? Nos abrir. E esse um tem que ser um que seja um de Deus. E eu sempre dou o meu conselho, né? Às vezes as pessoas querem desabafar, tem algo a falar, procura o sacerdote no confessionário. Porque, além dele te ouvir, te aconselhar, em Cristo ele tem o poder de te dar absolvição dos pecados. Então a gente faz 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Conversa, partilha, se confessa, recebe o perdão dos pecados e ainda você sai com toda a certeza no seu coração. Isso eu falo com convicção, que o teu segredo está bem guardado ali. Jamais eu estou nessa idade se ouviu dizer que houve uma história, até eu não ouvi nem historinha, quanto mais história verídica, que um sacerdote saiu aí revelando o pecado confessado dos fiéis. Não, nunca se ouviu, nunca vai se haver isso, porque eles vivem essa fidelidade e esse sigilo diante de Deus, porque para isso eles foram ordenados, para guardar esse segredo, para guardar no coração, entregando a Deus e rezando por todos os fiéis diante de todas as confissões ouvidas e as situações diversas que eles já ouviram. Então, tem uma situação, uma preocupação, às vezes algo que você quer partilhar, procura o sacerdote, que é o pastor, né, o pároco de tua paróquia, o vigário paroquial, e pede ali um momento e faz uma boa conversa. Se é confissão, aproveita, se confessa e recebe aí Cristo Jesus na Eucaristia. Então, se a gente vai recorrer, não vamos ser tolos, vamos recorrer àquele que pode fazer algo por nós. Então, se nós estamos fazendo nosso trabalho de evangelização, vamos fazer primeiramente para que aquele que tudo pode veja, e ele que é o nosso galardão, ou seja, a nossa recompensa, ou ele que tem a nossa recompensa nas mãos, é a ele que nós queremos agradar, é por ele que nós queremos fazer e a ele importa ver e saber. Então, que possamos sempre nos guiar por aí. Mas é bem verdade que no mundo em que vivemos,
em que as pessoas muitas vezes vai se fechando a verdade plena do Evangelho. As pessoas elas são um pouco difícil de ir captando e compreendendo, e às vezes vai se apegando mais àquele que traz Deus do que o próprio Deus, que é aquele que trouxe Deus e apresentou. Ou seja, as pessoas se apegam mais ao homem que traz Deus do que o Deus que o homem trouxe. E isso não pode ser assim. Você pode assim se identificar com o pregador, se identificar com o sacerdote, se identificar com o trabalho ministerial, seja de um padre, de um leigo, achar bonito, achar lindo, né? Lhe ajudar a se aproximar de Cristo, aquele trabalho, aquela forma, aquela evangelização lhe levar a uma profunda conversão, mas que no final de tudo nós possamos dizer como aquela samaritana, ou melhor dizendo, que nós possamos dizer como aquele povo da Samaria que ouviu a samaritana, que foi testemunhar de Jesus, e eles vieram e experienciaram, ouviram de Jesus, viram Jesus, se aproximaram de Jesus, e aí eles disseram assim àquela mulher: ó mulher, não é mais por causa de tua palavra, é porque a gente veio e viu, presenciou e ouviu, a gente veio e comprovou, a gente fez a experiência, melhor dizendo. Então que possamos chegar a esse grau, né? Não é mais porque aquele pregador me disse isso, é porque eu fiz a experiência. O que ele me disse me ajudou a ir, o que ele me disse me ajudou a entender, me ajudou a me abrir, mas agora eu fiz a experiência. Então é isso, meus irmãos, porque quando muitas vezes uma pessoa que nos levou para Deus desistir, a gente não vai desistir de Deus, porque às vezes acontece isso no mundo da nossa caminhada, né, da nossa vivência de igreja. Há alguns que às vezes abandonam a fé, há outros que mudam, né, de igreja. Há certas situações, às vezes nem tão comprovadas, mas quando se estoura certos escândalos e notícias que não contribuem nada para a fé da gente. Tem pessoas que às vezes, por conta que aquela pessoa que ela estimava, surgiu tal conversa, às vezes não sabe nem se é verídico, a pessoa já desiste de tudo. Eu não vou mais à igreja, eu não vou mais à missa, eu não vou mais isso, não vou aquilo, porque se apegou à pessoa. E nós somos chamados a se apegar a Cristo, fazer a experiência de Cristo. Aquele Cristo que a pessoa anuncia, é Ele que nós devemos fazer a experiência dele. E rezar pelos missionários, rezar pelos padres, rezar por todos aqueles que são instrumentos de Deus para levar Deus, mas não são Deus. São instrumentos de Deus para levar Deus, mas não são Deus. Então, são humanos e às vezes pessoas que fraquejam. O humano da gente é assim, é imprevisível, mas nós devemos confiar e rezar e nunca julgar nem condenar. Nem aquilo que possamos ver e ouvir, muito menos aquilo que se ouviu dizer, que foi aí um murmúrio que surgiu e que foi aí uma fofoca que se levantou. Possamos aprender com Nossa Senhora na escola de Maria. Quem passa pela escola de Maria peca menos. Não que Maria pecou, estou dizendo, quem passa pela escola de Maria, nós pecadores, peca menos. Porque Maria sempre viveu o silêncio. Se a gente aprender a viver com Nossa Senhora o silêncio, a gente vai pecar menos, porque nós pecamos muito pela língua, pelo falar muito. Quando se escuta uma coisa, a gente já sai aí propagando essa coisa. Quando surge um fuxico, às vezes se junta aquela patotinha ali para começar a ficar dialogando, né? Aquele fuxico. E aí quando surge uma coisa, começamos aí passar de um para o outro, e às vezes prejudicando, denigrindo, difamando, levantando falso testemunho, porque quando eu vou contar uma história que não é verídica, eu estou levantando falso testemunho. Aí você diz: mas não foi eu que criei a história, mas não foi eu que fiz. Mas você está contribuindo, você está levando uma história que você não tem certeza que é, ainda que tivesse. Ainda que tivesse. Ninguém te dá o direito de atirar pedra em ninguém. Certo? Todo mundo tem direito à sua boa fama, ainda que eu veja, ainda que eu saiba. Deus não me deu o direito de atirar pedra. Olha Jesus diante da mulher. A mulher que jogaram aos pés de Jesus. Jesus teve misericórdia. Jesus teve piedade. Jesus não tinha pecado. Jesus tinha autoridade para atirar uma pedra, mas ele perdoou e amou. Então, Deus não nos deu nenhuma autoridade, nem não nos constituiu assim juiz para estar julgando e condenando. Há um que acusa, há um que condena sempre os cristãos, que é o diabo. Então, quando eu me coloco para julgar e condenar o irmão, eu estou sendo um diabo, condenando e julgando. É isso que o diabo faz, é o papel dele. O diabo é
cruel, mentiroso, que é pai da mentira. Ele é cruel, ele seduz, ele engana e leva ao pecado. Depois que leva, ele fica jogando na cara, condenando. E quem entra na dele, também diabo se torna, porque fica ali assumindo o papel do diabo, condenando, julgando. E Jesus diz que veio para perdoar, salvar, procurar, que estava perdido, veio para os pecadores, veio para os doentes. Ele até disse: o médico existe para os doentes, então eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Foi assim na casa de Zaqueu. Então esse é o nosso Deus amoroso, misericordioso, que vem com seu amor e transforma a nossa vida e nos ensina que tudo que nós fizermos, façamos para Ele, unicamente para Ele. O resto é consequência. Então que eu e você possamos acolher esta palavra no nosso coração e dizer sempre, sempre, sempre: Senhor, eis-me aqui, cristão batizado, para anunciar a Tua palavra. Envia-me que eu vou, eis-me aqui, Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal. Que Jesus abençoe a mim e você, a sua família e a minha, e que nós possamos sempre estar de prontidão, ouvindo a palavra da salvação e estarmos sempre em disposição para anunciar essa palavra. Que eu e você possamos estar sempre de prontidão, ouvindo a palavra da salvação e estarmos sempre em disposição para anunciar essa palavra, levar essa palavra ao coração dos nossos irmãos. Assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.